Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Conversa com Zambrano de hoje. Eu sou, você já sabe, o advogado e escritor Leandro Zambrano e comigo está aqui a doutora Aline Meirelles. Nós já vamos conhecer a trajetória. Ela hoje tem a Benatos, na Lindolfo Collor, em São Leopoldo. Estamos aqui no oferecimento de Agência Imóveis. É uma imobiliária de confiança. Você precisa de imóvel, quer alugar, quer vender, quer comprar? Fale com o pessoal da Agência Imóveis. Entra ali no Instagram, no Facebook ou no site agenciaimoveis.com.br. A Cooperativa Univale nos deixa aqui o recado: reciclar é o futuro. Então tenha cuidado com a separação do lixo. É muito importante colocar o lixo seco, separar do lixo orgânico, etc. e tal, porque senão ele se contamina, perde o valor, inclusive o uso na reciclagem. E Construtora Capilé. Do projeto até a execução é com a Construtora Capilé. Não arrisca fazendo a obra um pedaço com cada um, depois as partes não se encontram. Construtora Capilé, do projeto à execução da sua obra. Eu vou chamar uma vez só de doutora Aline. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Muito bem-vinda aqui ao Conversa com Zambrano. Eu que agradeço o convite por estar aqui hoje contigo. Coisa boa. Vamos conhecer essa carreira tão jovem e doutora. Onde é que nasceu a Alinezinha? Bom, minha estrada é um pouquinho grande e até chegar ao doutorado foi bastante quilômetro rodado. Vamos conhecer então. Quando me perguntam de onde eu sou, me considero de São Borja, né? Eu sempre costumo dizer que sou samborgense. Por que me considero? Porque não nasceu lá? Porque eu não nasci lá. Eu nasci em Concórdia, Santa Catarina. Meu pai, na época, trabalhava num banco. Então, eu e meus irmãos, cada um nasceu em uma cidade. Só que aí depois a gente mudou para São Borja. Então a minha infância foi ali, né? Me criei em São Borja e quando me perguntam, eu sou samborgense, sou gaúcha dali, Sim. Né? Porque Concórdia eu nunca mais voltei. Então simplesmente só nasci lá. A raiz ficou em São Borja. A raiz ficou em São Borja. O pai veio com o banco para cá, o banco trouxe o pai? Ele acabou deixando o banco, né? Em função de problemas de saúde do pai dele, né? E ele inclusive foi para São Borja para ficar mais próximo da família, né? Aí nós mudamos para lá. E ainda depois disso, que meus avós, eles eram no interior de Itacurubi. Então é uma cidade de interior e ainda eles moravam no interior de Itacurubi. No interior do interior. Então com o tempo a gente saiu de São Borja e foi morar no interior de Itacurubi. Então Sim. Até mais ou menos os meus 6 anos eu morei em São Borja, né? De 1 a 6 anos. E depois dos 7 aos 14 anos no interior de Itacurubi. Então estudou lá? Estudei lá. Fez colégio lá? Sim, sim. A minha família, a minha história é baseada na questão de estudo, né? O meu pai e minha mãe sempre prezaram por isso e o objetivo deles era dar uma formação para mim e para meus irmãos. Porque nós somos uma família humilde, então ele sempre, desde criança eu escutei ele dizer que o único bem que ele poderia nos dar é o estudo, né? Sim. Então sempre foi em função disso, né? Nós se criamos em função disso. E tu já sabias assim no colégio, eu quero seguir nessa área? De alimentação, de arquitetura, de engenharia, não? Nem um pouco. Porque quando tu vem numa família humilde, tu não tem muita escolha. Tu pega a oportunidade que cruzam por ti e tu se agarra, né? Então, como eu fui me criando e as situações foram surgindo e a gente foi fazendo das oportunidades a escolha de vida, né? Sim. Então, eu venho do interior de Itacurubi, então foi uma educação bem precária, né? Eu tinha que pegar o ônibus, eu me lembro, 18 quilômetros da minha casa, né? Longe. Então eu tinha que pegar a bicicleta, aprendi a andar de bicicleta para pegar o ônibus e ir para a escola. Então já era difícil a ida e vinda dessa escola. A escola era muito precária, então eu sempre tive dificuldades em função da precariedade escolar, né? Então depois disso eu me mudei para Santa Maria, né? Como terminou a escola, o ensino... Na época era 8ª série, Gujo, não sei como é que funciona, né? Primeiro grau ainda? Isso, ensino fundamental eu fiz lá, no interior de Itacurubi. E o ensino médio eu fui para Santa Maria. Que é a cidade maior. Uma maior, e aí tinha a possibilidade de fazer tinha que fazer o curso pré-vestibular, na época tinha, não sei como é que funciona hoje em dia. Aí ele tinha essa visão de que nós fôssemos fazer o curso pré-vestibular e prestar o vestibular lá na Universidade Federal de Santa Maria. Aí estava morando em Santa Maria. Aí eu me mudei para Santa Maria mais ou menos com meus 15 anos para fazer o ensino médio, né?
E depois disso eu fui pro cursinho pré-vestibular, porque como a escola era precária, né? A Sim, educação foi bem compensar. fraca. Eu tinha que compensar. Falaste agora, tinha 15 anos, eu lembrei que as gurias adoravam, em sua maioria, fazer Não, debutante não. com 15 anos, É essas que, coisas assim. como eu disse, a gente não tinha muita condição, Pois né? é, né? Então, sonho de toda menina, mas eu não Pois fiz, é. né? Mas era um sonho das meninas mesmo. Né? Era. Hoje eu acho que quase Acho que não tem passou um muito pouco isso, essa fase, né? Apresentar para a sociedade. Sim. Mas aí tu foi fazer o pré-vestibular, tu já sabia o que tu queria fazer no vestibular? Não, também. Eu fui indo, né? Comecei a estudar, porque até eu aprender, eu fiquei 2 anos fazendo cursinho pré-vestibular para compensar o que eu não aprendi na escola. Então foi bastante complicado, né? Comecei a estudar e aí surgiu o curso de tecnologia em alimentos, né? Que aí Era o início do curso? Era o início do curso, porque aí Era um curso novo, estava sendo implantado? A farmácia incluía a tecnologia em alimentos lá na... Então tinha tipo nutrição, vamos supor assim? A nutrição era uma coisa, a farmácia era outra? a tecnologia em alimentos era pós-graduação da farmácia. E aí virou uma graduação. E aí eu vi a oportunidade, né, de ser um curso interessante, comecei a dar uma verificada do que fazia, do que não fazia, e fiz. Passei, e aí cursei a tecnologia em alimentos, lá em Santa Maria, e gostei, né, do curso. Nunca imaginava seguir na vida de pós-graduação. A minha ideia era terminar o curso e ir para uma indústria, como todo mundo, né? Quem fazia esse curso geralmente ia para uma indústria a formação é para ser produção. Acompanhamento de produção, controle de qualidade, elaboração de novos produtos, né? Seria mais nessa questão. Só que eu não sabia muito o que eu queria, sabe? Se eu queria ir para a indústria, e aí me surgiu a ideia de pós-graduação, porque me veio na cabeça que eu tinha que fazer alguma coisa enquanto fazia a graduação, não só apenas a graduação. Aí eu entrei para laboratórios, né? Comecei a fazer a iniciação científica, que é tu entrar para um laboratório, aprender as coisas lá, né? Acompanhar. Isso dentro da universidade? Da própria universidade. Aí eu fui procurar como se fosse um emprego, né? Nos laboratórios, e virei aluna de iniciação científica. Aí eu comecei a acompanhar outros doutores e outros mestres, então eu fazia o serviço para eles, né? E comecei a aprender técnicas, mexer em laboratório, essas coisas assim que na graduação a gente não aprende. Tem a aula teórica, mas mexer nesse tipo de coisa a gente não fazia. Então, a iniciação científica me proporcionou isso, né? E com a iniciação científica tu começa a conhecer as pessoas lá dentro, inclusive os professores. Que aí eles abrem vaga para mestrado, para doutorado, e tu vai se candidatando, né? No momento que tu termina a graduação, tu vai fazer o mestrado, passa por entrevista, por prova, com aquele professor que tu já vinha fazendo a iniciação científica. Aí eu acabei fazendo a iniciação científica com o meu professor. Aí quando é que tu te formou e daí continuou lá? Aí eu me formei em 2000 era para mim ter me formado em 2012. Sim. Só que eu acabei me formando em 2013 porque eu fui para intercâmbio com a iniciação científica. Morei 1 ano em Barcelona. Baita experiência. Baita experiência. Aí eu fiquei 1 ano em Barcelona, fui trabalhar na parte de microbiologia alimentar, né? Participei de projetos para desenvolver equipamentos de esterilização ultravioleta em garrafas, né? Então, meu papel lá era ver em quanto tempo a ultravioleta matava os micro-organismos para otimizar o tempo de um equipamento para esterilizar garrafas, né? Então, aliás, a esterilização virou tema depois, agora na pandemia, né? Sim, toda essa questão. Ainda surgiu, eu estava vendo que surgiram máquinas para esterilizar carrinhos de supermercado com ultravioleta. E eu pensei, nossa, eu trabalhava lá em Barcelona. Foi isso que eu imaginei. E aí essa questão de esterilização era o que eu trabalhava lá. Então, foi um ano muito bom, porque além da experiência acadêmica, eu tive uma experiência cultural imensa, né? Sim. Aproveitei para viajar, conhecer os lugares, que até é uma oportunidade que a vida acadêmica nos proporciona, né? Esse conhecimento tanto profissional quanto pessoal. Aí voltei, me formei em 2013, e aí entrei em 2014 ali, entrei para mestrado. Já emendou? Já emendei. Em 2014, 15, mestrado, e depois doutorado, tudo na mesma área. Chegou a lecionar? Aí é que tá, terminei o meu doutorado em março do ano passado, né? Que aí começou a pandemia. Então,
concurso público começou a ficar cada vez mais escasso, Instituto Federal Farroupilha, que tem distribuído por todo o Rio Grande do Sul, que proporcionava tu dar aula, né? Então ampliava mais a oportunidade de emprego. Eu dava aula EAD para o Instituto Farroupilha, né? Só que aí começou a cada vez mais diminuir, né? Com a função da pandemia, os cortes públicos, né? Tu ainda estava lá? Em Santa Maria. Em Santa Maria. Fiquei em Santa Maria e meio ano eu fiquei dando aula EAD para o Instituto Farroupilha. E aí, com a pandemia, começou esses cortes da educação, né? Começou a ficar precária a questão da universidade e concurso. E eu tive que ter outras ideias e começar a pensar em outras coisas. Me conta ali do mestrado e do doutorado, tecnologia... Como é que é o nome do... Ciência e Tecnologia dos Alimentos. Isso, na cabeça de um leigo como eu, é uma coisa assim que mistura a nutrição e a produção de alimentos. Sim. Para ir para o mestrado e doutorado, que temas tu seguiu ali? Aí, conforme tinha áreas, né? Eu Sim. acabei indo para a parte de biotecnologia. Ou seja, uma parte bem específica, assim, porque eu trabalhava com tratamento de resíduos agroindustriais, utilizando microalga. Então, é como se eu colocasse a microalga num efluente, né, que é gerado pela indústria, e ela se alimentasse daquilo, legalmente falando, ela come a poluição e vira uma biomassa que pode ser extraída de diversas coisas. Então, eu trabalhei meu mestrado e doutorado nisso, né. Então, eu tratava efluentes de abate de bovinos e suínos, né, que é bastante poluído, então tem bastante carga de sangue, de gordura, enfim. Então, era uma fonte de crescimento rica, né, para a microalga. Então, ao mesmo tempo que tratava o efluente para ser despejado no meio ambiente com uma carga de poluentes aceitável pela legislação, ao mesmo tempo a microalga se alimentava daquilo ali, barriga cheia. Crescia e eu extraía produtos daquilo ali, né. Eu estou aqui com a doutora Aline, nós estamos falando sobre alimentos, produção, ciência dos alimentos, e no segundo bloco nós vamos saber o que essa doutora faz hoje aqui na região. Não sai daí porque nós já voltamos. A Capilé foi pensada para você que quer realizar o sonho de construir ou reformar. Localizada em São Leopoldo, a construtora e incorporadora Capilé é especialista em construção civil, oferecendo engenharia, arquitetura e mão de obra de qualidade para garantir a execução de sua obra. Atuamos também com reformas, manutenção, serviço de elétrica, eletrônica e hidráulica. Capilé, identificando oportunidades, possibilitando projetos. A Cooperativa de Trabalho e Renda Univale conta com mais de 60 cooperados e realiza suas atividades de coleta seletiva, gestão de resíduos em empresas e eventos, triagem de materiais recicláveis e enfardamento e comercialização nas cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo e Portão. A Univale possui um modelo sustentável de reciclagem que garante oportunidade de trabalho e ajuda na redução do impacto ambiental através do descarte correto e da reciclagem. Univale, repense, reduza, recicle. Estamos voltando, conversa com Zambrano, oferecimento da agência Imóveis, construtora Capilé e cooperativa Univale. Estou aqui falando com a doutora Aline sobre produção, tecnologia, ciência dos alimentos, e ela nos contava que ali no início da pandemia estava finalizando o doutorado. Finalizando o doutorado. E aí, então, teve toda essa reviravolta, né? Da pandemia, mundo, né? Que pegou todo mundo de surpresa. Acho que todo mundo teve que se adaptar e renovar, né? Um pouco se renovar no que estava fazendo. E comigo não foi diferente, né? Como eu já tinha falado no bloco anterior, teve essa questão da pandemia, teve a questão de cortes públicos, os concursos ficaram cada vez mais escassos. E eu comecei a pensar o que fazer, né, da minha profissão, que eu me formei, né, terminei, fiz toda essa caminhada, e para onde que eu quero ir? O que fazer, como fazer para me renovar nessa situação de pandemia?
Aí, eu conversando com a minha mãe, né, pensando, o que eu poderia fazer para aliar a minha profissão, a minha formação, a nova profissão que eu teria que ter, né. Aí, conversando com a minha mãe, eu tive a ideia de entrar em contato com a minha prima, que ela é farmacêutica, especialista em farmácia clínica. E aí eu falei com ela, né? Como é que é o nome da prima? Bruna Otero. Ela é minha sócia agora na nosso empreendimento, na Benatos. Então deu certo essa conversa. Deu certo, né? Aí eu entrei em contato com ela e falei assim, olha, Bruna, ela trabalhava numa farmácia há anos, né? E ela sempre teve esse sonho de abrir uma farmácia de manipulação para ela. Só que abrir um negócio desde o começo, sem tu ter a formação administrativa, né? Um amparo de formação acadêmica nisso, é complicado, né? E aí eu falei para ela, o que tu acha de nós ir atrás de alguma franquia, que ali já tem um suporte? A tua formação com a minha, e a franquia vai nos dar esse suporte que nós não temos de administração, né? E nós trabalhar junto, porque a pandemia está pedindo, as pessoas estão mais reflexivas com momentos de saúde, né? Alimentação saudável, elas estão em casa. Saúde virou o tema desses últimos anos, virou, né, o tema do dia a dia das pessoas. Então, todo mundo busca uma alimentação mais saudável, uma vida mais saudável. E com essa função da pandemia, agravou, né, essa questão. Então, eu falei para ela que seria uma boa ideia nós aliar nossas profissões e aproveitar o momento. Porque todo mundo tem medo de empreender na pandemia, né? Porque é uma coisa incerta. Empreender já é incerto neste momento. E aí eu pensei assim, tipo, vamos aproveitar esse momento, né? E abrir um negócio. Essa ideia mais ou menos surgiu em outubro do ano passado. E nós estávamos com ideia de abrir em dezembro, no final do ano passado. Só que aí a gente resolveu dar uma esperada, porque a situação estava, né? Bandeira preta, estava tudo fechado. E tinha dias que abria, tinha dias que fechava. Nós resolvemos dar uma segurada para abrir esse ano. Então, a gente se organizou, entramos em contato com o dono da franquia. A franquia é do Roberto Bergamo, com a esposa dele, que eles são lá de São Paulo. É uma franquia, eles começaram com uma fábrica, na verdade. Os dois são farmacêuticos, né? Então, eles desenvolveram produtos de marca própria, com uma fábrica. E aí começaram a vender e aumentou essa venda, aumentou o reconhecimento. Então, eles criaram a loja para vender os produtos. Antes, eles revendiam para outras lojas. Sim. Depois, eles criaram uma loja deles para vender produtos deles. Eles eram indústria. Isso, Daqui a pouco eles eram indústria e comércio. Isso. Aí e agora, para já são indústria, comércio e franquia. Abriu a loja e começou a dar muito certo, ele começou a franquear. Então, nós somos a terceira franquia deles, né? A primeira aqui no Rio Grande do Sul, espero que tenha outras, né? Sim. Porque a nossa ideia é abrir mais. Então, vocês mesmos querem abrir em outros lugares. Por isso que a gente escolheu São Leopoldo e não Santa Maria. Qual é que é o nome da franquia? É Benatos. Benatos. Hoje a gente está localizada lá em São Leopoldo, na rua Lindolfo Collor, né? Número? 395. Então, a gente... Meia quadra da Independência. Meia quadra da Independência. A gente trabalha com suplementos, minerais, vitaminas, colágenos. E aí, trabalhamos com a parte dos produtos naturais, que é granel, temperos, suplementos para atleta, né? E me perdi? Onde é que eu estava? Não, é isso aí mesmo. A minha grande pergunta nisso tudo é por que São Leopoldo? Tá, isso mesmo. Por que São Leopoldo? Era para ser entre São Leopoldo e Santa Maria. Porque de onde é que era a prima? A prima aqui de Esteio. De Esteio. Uma de Esteio, a outra lá em Santa Maria, a franqueadora lá de São Paulo. Aí, o que a gente pensou? Santa Maria é um lugar que é no centro do estado, não tem muita cidade próxima, né? Então, é bem longe as cidades de uma da outra. Não é que nem aqui, que em questões de minutos está em Porto Alegre, né? E aí, a nossa ideia era... São Leopoldo é uma cidade, né, movimentada, né, diferente de Esteio. Esteio é menor, pouco movimento. Então, a ideia foi começar aqui. A nossa ideia é começar aqui e começar a expandir nas cidades próximas, né? Então, a nossa ideia seria fazer crescer aqui em São Leopoldo e depois ir para, sei lá, Canoas, aqui em Novo Hamburgo. Então, e aí vieram visitar São Leopoldo? Já tinha, a minha prima trabalhou anos numa farmácia aqui e ela gostava muito de São Leopoldo. Já conhecia. Ela já tinha ali um apreço pela cidade, né? Então, ela sugeriu que fosse São Leopoldo porque é isso que ela gostava muito. Aí vieram escolher lugar ali. Viemos escolher lugar. Aí já sabia disso, o São Leopoldo tem que ser pela Independência ali. Já tinha esse rumo, que é uma cidade marcada por ter essa rua, né? A gente precisava de um lugar que fosse com bastante circulação de pessoas, né?
e próximas a comércios sinérgicos, né? E ali tem bastante, tem a Harmonia, Sim. tem a Divina Terra, tem o Armazém 88, então teria que ser lugares próximos com o comércio sinérgico, né? E aí a gente escolheu a Lindolfo Collor, né? E está sendo bem bacana. Inauguraram quando? Inauguramos em maio, 19 de maio, né? Faz em torno de 5 meses que nós estamos por ali. E estou me Como é que aventurando. tá essa experiência de... Para mim está sendo bem assim. Tu mora em São Leopoldo? Eu comecei a morar em São Leopoldo em março, porque aí eu teria que Sim. ficar perto, né? Eu moro ali na José Bonifácio, para ficar perto do negócio. E está sendo uma experiência bem, assim, desafiadora, porque tu precisa aprender a gerir, né? Administrar. Porque a doutora não aprendeu a atender cliente de venda ali, né? Eu sei dar o suporte da informação daquele produto, do benefício que ele faz para aquela pessoa, né? Se tu precisa de alguma coisa, eu vou saber te dizer para que serve, o que usar, o que não usar, mas eu preciso aprender a vender também. Exatamente, é isso tem, aí. Tem que vender, né? Não adianta. Você não ouve muito, mas é muito caro isso aqui. Aí virou eu tenho, comerciante aí eu agora. tenho que explicar por que do preço, por quais benefícios, né? Porque tem uma concorrência grande nessa área de marcas, assim, de internet, da tua concorrência de próxima ali, enfim. E como dizer que o teu produto vale é a bom. pena? E esse é o nosso desafio, que não é simplesmente abrir uma loja de suplementos naturais e fazer ser conhecida. Não, nós temos que fazer reconhecer a nossa marca. Sim, é o produto. Porque nós queremos ser referência em encapsulados, né? A maioria dos nossos produtos é encapsulado. Então, a gente quer ser referência nisso. Encapsulado pro leigo é aquele que não é um comprimido. É cápsula, né? É cápsula. cápsula de alguma coisa. Temos Que abre os dois colágenos, partezinhos assim, enche de pozinho, é isso aí? Temos colágeno, cálcio, zinco, vitamina D, enfim, outros produtos que são para emagrecimento com o nosso nome. Isso não é manipulado por vocês, isso Na vem fábrica daí. da fábrica de São Paulo. Da fábrica do Roberto, da esposa dele, que é a Benatos Naturais daí. Sim. Nós somos a Benatos São Leopoldo. Então, é isso, sabe? A gente está trabalhando muito, a gente está bem esperançosa que a pandemia esteja encaminhando para o fim, final. né? Para que as coisas melhorem ainda Só mais. que falta não ser, né, final dessa pandemia, porque ninguém aguenta mais, né? Tá difícil, né? Tá difícil. lento tudo, né? Desafiador e difícil para todo mundo, né? O pessoal, tem gente que não quer se vacinar, não consigo acreditar nisso, mas tudo bem. E com a oportunidade aí, né, com o Sistema Único de Saúde, Pois é, não precisa pagar nada, ninguém furou fila, funcionou tudo Sim, direitinho, né? Não Não, faz os ricos vão tomar as vacinas, os pobres vão morrer. Não, tá ali, pode hoje, em qualquer lugar de São Leopoldo ali. Eu acho que todo mundo deveria aproveitar essa oportunidade, né? E as pessoas estão se cuidando mais, tu nota isso nesse pequeno período de loja ali? Eu, como profissional da área, eu acho assim que é fundamental as pessoas prevenir do que remediar, né? Então é importante tu ter um cuidado, não deixar as coisas chegarem ao extremo de que tu precisar, de ter problema de saúde. Tu pode prevenir, né? Tendo uma vida mais saudável. Hoje em dia a informação tá aí na internet, então se tu tem qualquer problema que tu pode estudar, se informar na internet e ir atrás dessas lojas de suplemento e perguntar o que poderia ser uma alternativa que não uma medicação, né? Sim. Então, seria importante cortar esse caminho, de não deixar ir para o hospital, virar uma doença crônica. O que as pessoas mais procuram lá? Olha, tem saído bastante a maca peruana, em função dos benefícios de regulação hormonal, essa questão de alívio de sintomas da menopausa, né, para as mulheres e para a libido, tanto para homens quanto mulheres. E colágeno, a mulherada detrás de colágeno, né? E produtos de emagrecimento, que aí a gente tem da nossa marca, o Celo Redux, o nosso Combo Bimagre, que são cápsulas e chás. As coisas funcionam mesmo, doutora? Funcionam, só que assim, ó, não é milagre, não existe milagre, né? Sim. Não adianta tu querer sentar numa cadeira, tomar um chá e querer que ele resolva, né? Não, principalmente se o chá vier com a torta junto, né? O chá vai auxiliar, né? Auxiliar, porque assim, suplemento não pode jamais substituir uma alimentação equilibrada e balanceada, né? Não substitui nunca uma atividade física, então tu tem que seguir fazendo uma alimentação balanceada, uma atividade física, né? Nem que seja 2 vezes por semana. E o suplemento ajuda a intensificar os resultados que tu vai ter nisso, né? Então, os produtos de emagrecimento vão auxiliar
o que tu vai fazer na tua vida. Suplementos tem lá também? Suplementos, sim. Quem vai à academia, quer crescer e não emagrecer, tem lá também? Temos. Tem. Como é que a gente encontra a Benatos de São Leopoldo aí? Telefone, WhatsApp, rede social? A gente tem as redes sociais, a Benatos São Leopoldo. É assim mesmo, Benatos São São Leopoldo. E Face, Insta. E Facebook também. E o Instagram é o Benatos São Leopoldo. E aí tem o link do WhatsApp lá, que as pessoas podem nos contactar. Entra no lá. perfil, já tem o link ali. A gente trabalha com teleentrega também. A gente entrega bastante aqui em Novo Hamburgo, em região também. Sim. E é só entrar em contato pelo WhatsApp. E já estão vendo para qual outra cidade que vão abrir a Benatos São Leopoldo 2? A gente pensa bastante em Canoas. Canoas, bastante movimento. Quase já Porto Alegre, né? Sim, a gente pensa em Canoas. Mas isso tudo mais lá pra Tudo frente. Até quando é um passo de cada vez, né? Até porque tem que ter perna para cuidar de tudo Exatamente. isso, né? E aprender, né? Aprender a vender, administrar. Desejo muito sucesso a Benatos. Obrigada. Muito a obrigada. vocês duas, né? Que consigam fazer com que São Leopoldo realmente dê a vocês aquilo que merece, né? Que bom. Que seja uma cidade acolhedora. Não, já está sendo. Eu estou adorando São Leopoldo. Para mim está sendo assim uma cidade. Eu tô achando maravilhosa São Leopoldo, assim. Coisa comparando, boa. todo mundo fala assim: mas tu sair de Santa Maria para vir para São Leopoldo, eu tô achando muito bom, sabe? São Leopoldo tem muito saudosista como eu, que tinha uma outra época e não consegue ver as coisas boas de hoje, mas São Leopoldo continua muito boa. E com muita oportunidade de negócio. Sim, sim. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Foi um privilégio te escutar. Eu que agradeço. Falei aqui com a doutora Aline da Benatos. Qual é o telefone da Benatos? Eu sou antigo, eu gosto de dizer telefone, sabe disso? Se eu te disser que eu não sei o telefone. Pois é, né? Acho que o pessoal não usa mais. Então, tem site? Tem o site da Benatos Naturais, que aí é lá de São Paulo, né? Sim. Que tu pode fazer encomenda via internet também. E como eu falei Mas nas o nossas melhor redes, é o Insta. O melhor é o Insta, porque aí tá ali o nosso contato pessoal, falando com as pessoas. Benatos São Leopoldo no Instagram, tem o link do WhatsApp, conversa com as meninas, porque além de comprar produto, você vai ser orientado sobre o produto, o que é uma grande diferença. Vai estar falando comigo ou com a minha sócia. Que imagina, não é um balconista, não estou falando mal dos balconistas, mas é uma doutora te atendendo. É isso mesmo. Né? Muito obrigado por ter nos acompanhado. A doutora Aline da Benatos, de São Leopoldo, esteve aqui conosco. Voltamos com o próximo Conversa com o Zambrano na semana que vem. Muito obrigado.